de Jesus, meus irmãos. Amém. Uma boa noite a todos. Que Deus continue nos abençoando como Ele sempre tem feito. Que nós possamos continuar rendendo graças ao Teu santo nome único, digno de ser louvado e adorado. E fico feliz porque mesmo em um momento onde muitas pessoas passeiam, muitas pessoas viajam, aqueles que podem estão aqui. Acredito que se você está aqui é porque você sente a necessidade e sente também o prazer de estar aqui adorando a Deus. Se não estiver fora, se não estiver em algum lugar onde não te possibilita estar aqui, certamente você está aqui, você não iria ficar na sua casa, porque assim Deus trabalha no seu coração através do Santo Espírito de Deus. Meus irmãos, eu vou já pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias. Nós vamos, eu vou pregar em João, capítulo 9, do 1 ao 12. João 9, do 1 ao 12. João 9, de 1 a 12. E o título, eu gosto de trabalhar, eu primeiro faço todo o esboço, oro, medito, dia após dia, e vou deixando o título vir na mente naturalmente. E o título foi feito ontem e hoje foi mudado. Eu dei uma modificada no título, relendo de novo, dia após dia relendo a passagem que eu vou explanar. Eu dei uma modificação no título e o título ficou assim: A obra de Jesus através do meu milagre. A obra de Jesus através do meu milagre. Nós vamos ler João 9, do 1 ao 12, no qual acho que alguns irmãos aqui já devem ter ouvido, já devem ter lido a passagem que vai falar sobre um cego de nascença. E nós vamos discorrer sobre esse texto, vou explanar e aplicar como Deus tem colocado no meu coração. Vamos ler? Diz assim, João 9, de 1 a 12. Diz assim: Passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestasse a obra de Deus. Enquanto é dia, é necessário que realizemos a obra daquele que me enviou. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu no chão, fez o barro com a saliva e aplicou sobre os olhos do cego. E disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou e voltou enxergando. Então os vizinhos e os que antes tinham visto ele quando mendigava perguntavam: Não é ele que se assentava a mendigar? Uns diziam: É ele, e outros diziam: Não, mas se parece com ele. Porém afirmava: Sou eu mesmo. E perguntaram: Então como os teus olhos foram abertos? Ele respondeu: Um homem que se chama Jesus fez barro, aplicou sobre os meus olhos e disse: Vai até Siloé e lava-te. Eu fui, lavei e passei a enxergar. Eles então lhe perguntaram: Onde ele está? Ele respondeu: Não sei. Vamos orar. Santíssimo e glorioso Deus, bendito, louvado e exaltado seja o teu nome, Deus, que neste momento possa ser colocado, Senhor, aqui por mim, Senhor, da forma mais coerente, da forma como o Senhor assim quer que seja, Deus, colocada. Que o teu Santo Espírito possa falar comigo, como tem falado durante toda a semana, Pai, que eu possa ter tranquilidade, paz, tira todo nervosismo, todo embaraço, tudo aquilo que vinha atrapalhar a sua palavra ser manifesta, Pai, e que não seja eu, mas que o teu Santo Espírito possa, Deus, falar no coração de cada um que está aqui presente, de cada um que ouvir esta mensagem, Pai.
É o que nós oramos, pedimos e agradecemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, logo no início desse texto, os discípulos de Jesus o questionam, né? Versículo 1 e 2, diz assim: passando Jesus viu um homem cego, e o 2 diz assim: e seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, quer dizer, mestre, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou seus pais? Os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus e deram duas alternativas para que ele escolhesse qual delas. E dentro desse texto, quando eu estava lendo, eu lembrei de uma conversa que eu tive, né, com a minha avó, Dona Carminha, em um certo dia, há pouco tempo, antes mesmo de começar a estudar esse texto, no qual eu falei para ela assim: filho de peixe, peixinho é. Quem já ouviu esse termo? Não é novo não, né? Nem tão velho, né? Tá mediano, né? Todo mundo conhece. Filho de peixe, peixinho é. E a minha avó ali, ela falou: não, eu não concordo com esse termo, filho de peixe, peixinho é. Conversamos um pouco sobre o assunto e eu cheguei a uma conclusão que ela estava com um tipo de pensamento e eu com outro tipo de pensamento. No caso, filho de peixe, peixinho é. Quando nós falamos na questão do pecado daquela pessoa, eu concordo com a minha avó. Eu concordo com a Dona Carminha, porque se um pai é ladrão, não quer dizer que o filho vai ser ladrão. Não é obrigado a ser ladrão porque o pai é ladrão. Ser estuprador, ser matador, seja ele qual for o pecado que ele comete ali, não é filho de peixe que ele vai ser o peixinho, tem que ser da mesma forma. Esse dá talvez o sentido que ela estava pensando, e eu concordo plenamente. Isso não tem cabimento para nós que entendemos a palavra de Deus. Mas a questão que eu quis dizer seria: filho de peixe, peixinho é, seria mais no modo de agir, no jeito de ser. O Dominique, ela mesma e outras pessoas da família costumam dizer, ele é agitado, ele é festeiro, ele vê uma música, já começa a pular, rei, parece, lembra você, lembra eu, lembra os pais, lembra a mãe também. Então, filho, aí eu falei, foi uma situação mais ou menos dessa, eu falei, filho de peixe, peixinho é. Por nós sermos animados, o nosso jeito de ser influencia nele, então ele já tem esse jeito, é o peixinho. Esse é o sentido. Mas nesse caso aqui, os discípulos interrogam Jesus por uma questão que a pessoa nasceu daquele jeito, nasceu daquela forma. E Jesus, e colocando duas alternativas para Jesus, foram ele que pecou, é culpa dele, isso, por isso que ele é cego, ou foram os pais dele, ele só está pagando pelo erro dos pais dele, está pagando pelo algo que o pai dele fez de errado. E tudo isso, meus irmãos, é porque naquele tempo havia um sistema religioso farisaico trazido pelos fariseus da época, pelos judeus da época, uma questão de meio que escravizar as pessoas em questão da lei, para que eles pudessem se sobressair sobre a lei. A lei de Jesus dizia uma coisa, a lei de Moisés dizia uma coisa, e eles se colocavam, eles faziam um termo aqui, faziam uma cerca em volta da lei, dificultavam a lei, e eles se colocavam acima, né? Uma condição que só eles conseguiam fazer. Então aquela condição ali, para aquele povo da época, era uma maldição, e tinha que ser ou daquela pessoa ou dos pais dele, não tinha outra alternativa a não ser essa. E Jesus, no versículo posterior, no versículo 13, os irmãos vão me acompanhando para não perder o raciocínio, vai dizer assim: Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os seus pais pecou, mas isso acontece para que nele se manifeste a obra de Deus. Meus irmãos, vocês podem achar um pouco diferente o meio da pregação que eu vou trazer, a aplicação que eu vou fazer, mas o que eu vou fazer aqui é algo que eu tenho aprendido no seminário, e isso é muito bom, acredito que plausível para as nossas vidas, para não deturpar a palavra de Deus. Você faz uma exegese, você tira o que realmente o texto quer dizer sobre tal assunto e você aplica aquilo para a igreja. É isso que eu vou fazer aqui. Diferentemente, eu poderia chegar aqui, como os irmãos já devem ter ouvido de algum jeito,
O cego, Jesus curou e passou a enxergar o milagre. Então nós somos cegos e Jesus nos cura, e isso é um milagre. Glória a Deus por essa pregação. Mas o que eu vou trazer para nós aqui é a questão: por que Jesus curou aquele cego? Por qual motivo Jesus, passando, curou aquele cego? Jesus, eu vou curar, coitado desse cego, de nascença, vou curar ele. Aquela pergunta dos seus discípulos não foi à toa, não foi aleatória. Foi algo para que tivesse narrado, tivesse escrito hoje para nós aqui, para nós tirarmos uma lição. Cada milagre que Jesus fez não foi por um acaso. Não foi Jesus, milagre. Cada milagre que está narrado aqui, pode ter certeza, há uma questão muito importante para nós. Há uma lição muito importante, e essa daqui não vai ser diferente. Jesus respondeu aqui, vamos ler de novo aqui no versículo 13. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais. Isso acontece para que nele se manifeste as obras de Deus. E é isso que eu vou trabalhar com você nesse texto. Jesus, vendo aquele cego, a oportunidade que Deus colocou ali para que a obra de Deus fosse manifesta. E aí vai cair no título que eu dei: a obra de Jesus através do meu milagre. Então Jesus aproveitou aquele cego de nascença, aproveitou a pergunta que não foi aleatória, não foi por acaso, para poder manifestar a obra de Deus. E qual que é a obra de Deus? Qual que é a obra de Deus? A obra de Deus é a obra da redenção, a obra da salvação. Era para isso que Jesus foi, para isso que Jesus veio ao mundo, e é para isso que ele estava ali, para demonstrar para aquele povo judeu que ele era o Filho de Deus. E eu vou trazer isso para nós. Nós vamos ver o contexto, vamos ver o texto, vamos ver que o milagre foi só um detalhe. Enquanto muitos enfatizam no milagre, o milagre foi só um motivo para que Deus usou para que a glória de Deus fosse manifestada. E é isso que eu vou trazer para nós na aplicação. Muitas vezes a obra de Deus é manifesta através do milagre na sua vida. Esse é o título que eu trouxe: a obra de Jesus através do seu milagre. Meus irmãos, vamos ver o versículo 4, o que diz. Olha só: enquanto é dia, é necessário que se realizemos a obra daquele que me enviou. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, eu sou o quê? A luz do mundo. Jesus é a luz do mundo por quanto tempo? Enquanto ele está. Pelo versículo que nós acabamos de ler. Vamos ler de novo? O versículo 4 diz assim: enquanto é dia, é necessário que realizemos a obra daquele que me enviou. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Pode soar meio estranho para os irmãos, mas os irmãos vão entender. Por quanto tempo Jesus é a luz do mundo? Enquanto ele está no mundo. Jesus estava ali presente para os judeus, dizendo: eu sou a luz do mundo, eu estou aqui. Vocês precisam entender que eu sou o Messias, eu sou o escolhido, eu sou aquele que vai abrir os seus olhos, eu sou aquele que vai livrá-los do fogo eterno. Presencialmente, literalmente, Jesus estava dizendo isso naquele momento para aquele povo judeu. E nós vamos ver que aquele povo judeu ele estava com os seus ouvidos tapados e com os seus olhos fechados, pois eles não conseguiam ver ali Jesus, Filho de Deus, o Messias escolhido. E naquele momento foi que Jesus, transmitindo isso para eles através de um milagre, veio para um cego de nascença, mas eles não conseguiam ver. Eu vou dar uma parada aqui porque eu quero colocar uma questão interessante. Vou abrir um parênteses aqui. Meus irmãos, tem um provérbio chinês que o professor Noavi citou e eu fui olhar da onde que eu tirei aquele, era um provérbio chinês. E eu achei muito interessante e plausível aqui, aplicável para nós hoje. Diz assim o provérbio: o homem,
ele aponta para o céu. O tolo, ele olha para o dedo. E o sábio olha para a lua. Eu vou repetir, sinalizando, mostrando, os irmãos vão entender. O homem, ele aponta para o céu. O tolo, ele fica olhando aqui, esperando, mas o que esse cara está querendo dizer? Enquanto o sábio falando que está apontando para a lua. Ele está apontando para as estrelas. Vocês estão conseguindo entender? Isso era Jesus. Jesus estava mostrando para eles, através daquele milagre, que ele era o Messias, que ele era Deus, que ele era o Filho encarnado, que ia tirar o pecado do mundo. E eles não estavam reparando, eles estavam preocupados com o que o Jesus está fazendo, por que você está fazendo isso, quem disse que você pode fazer isso, quem é você para fazer isso. Jesus está apontando para o Pai, e eles não conseguiam ver isso. Então esse provérbio chinês, ele vem muito bem a calhar nesse momento, porque os judeus naquela época estavam com seus ouvidos tapados e com os seus olhos fechados, e não enxergavam que Jesus é o Filho de Deus. E Jesus, naquele momento, o que Jesus estava fazendo literalmente? Ele estava desmonetizando um sistema religioso farisaico. Porque aquele sistema religioso farisaico, por estarem com os olhos tapados, por estarem com os olhos fechados, cegos, eles impediam do povo chegar a Deus, a graça, a salvação, sem mérito, sem lei, mas através do sacrifício de Jesus que seria feito. Eles impediam isso, além de eles ser cegos, eles tapavam os olhos dos outros, é como um cego guiando o outro cego. Então era isso que os fariseus faziam, e Jesus veio quebrando, desmonetizando, desvalorizando aquele sistema religioso que aprisionava todo aquele povo da época. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente quando as pessoas se apegam a motivos para a salvação, a amuletos para a salvação, algo para a salvação. E a salvação é a graça misericordiosa de Jesus. Jesus estava literalmente dizendo isso para aquele povo, para aquele judeu, e dizendo isso para nós hoje, que a graça, que a salvação é pela graça de Jesus, é a graça de Deus, não tem mérito nenhum, não há precisão de você buscar alguma coisa. Jesus quer resgatar você, Jesus quer que você entenda que Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus, e Ele veio à terra para te salvar. Era isso que Jesus estava fazendo naquele momento, e é isso que Jesus estava demonstrando para aquele povo judeu. E aí vocês vão entender comigo, que aquele milagre que Jesus fez, um cego de nascença voltou a enxergar, é só um detalhe, foi só a coisa usada, a pessoa usada, o método usado para Jesus explanar o que de mais importante precisava ser dito. A obra de Deus tinha que ser manifesta, não era isso que Jesus falou? Por quê? Ele pregou? Foi o pai dele? Quem foi? Não. Isso aconteceu para que se manifestasse a obra de Deus através da vida dele. E assim também na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Jesus muitas vezes trabalha nas nossas vidas para manifestar a obra de Deus. Você está preocupado com a enfermidade? Você está preocupado com coisa do tipo? Deus está trabalhando. Ele vai manifestar um milagre através da sua vida. Isso que eu estou falando não é da Bíblia, não é eu que estou dizendo do meu coração, mas a Bíblia traz isso para nós. Jesus disse isso, que aquele cego estava passando por aquilo, porque Deus ia se revelar a obra dele através daquela vida, daquele milagre. Para nós entendermos muito bem esse contexto, o que aconteceu ali, essa desmonetização do sistema farisaico. Vamos ver aqui comigo, me acompanhe, né? Vira uma folha para lá. Desculpa, eu falei uma folha porque no meu está na outra folha, mas o versículo 42 ao 49, nós vamos ver. Não precisa virar folha, não, acho que está na mesma folha de vocês, que o meu está na outra folha. 42 ao 49, do mesmo capítulo 9, do 42. 42? 42. Desculpa, meus irmãos, vire uma folha. É do 8. Tá bom? Desculpe. Do 42 ao 49. Eu esqueci de citar que era do capítulo 8, versículo 42 e 49. Como diria alguns, era só para ver se vocês estavam acompanhando mesmo, tá bom? Eu vou ler e os irmãos me acompanham.
capítulo 8, versículo 42 a 49, diz assim, Jesus respondeu, se Deus, isso aqui os fariseus, irmãos, para vocês me acompanharem na minha linha de raciocínio, o milagre foi feito por Jesus, isso aqui é o contexto, olha o que estava acontecendo. Jesus respondeu, se Deus fosse vosso Pai, vós me amaria, pois saí de Deus e dele procedo, não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não compreendeis a minha mensagem, é porque não suportais ouvir a minha palavra. O vosso pai é o diabo, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou em verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Mas por que eu digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me acusa de pecado? Se digo a verdade, por que não credes em mim? Quem é de Deus, ouve as minhas palavras. Por isso, vós não ouvis, porque não sois de Deus. Os judeus responderam, acaso não temos razão quando dizemos que és samaritano e tens demônio? Jesus respondeu, eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro meu Pai e vós desonrais. Olha o 59, o último versículo, tá? Só para nós entender esse contexto. Diz assim, então eles pegaram em pedras para apedrejá-lo, mas Jesus se escondeu e saiu do templo. Meus irmãos, Jesus estava ensinando no templo, verbalmente, falando para eles sobre as coisas de Deus, falando para eles sobre ele ser o Messias, explicando para eles que ele, com toda a lei, com toda a palavra que tinha, Jesus sempre usou o Antigo Testamento para poder mostrar que ele era a revelação completa do Antigo Testamento, e aquele povo não entendia. Então isso que nós acabamos de ler mostra Jesus ensinando no templo, explanando, falando a palavra de Deus, falando que ele era o Messias, falando que ele era a salvação, falando que ele poderia livrar eles do fogo eterno. E o que eles fizeram? Pegaram pedra para apedrejá-lo, expulsaram do templo, teve que sair às pressas para não ser apedrejado. E Jesus, saindo do templo, andando, se depara com quem? Um cego de nascença. Por acaso? Não. Se depara com um cego de nascença, e ali os judeus já estão em volta dele novamente. Vamos ver o que ele vai fazer. O cara já falou besteira. Vamos ver o que ele vai fazer agora com esse cego de nascença. E os discípulos ali, numa simplicidade, questionaram Jesus. Só para uma dúvida aqui, né? É ele ou o pai dele? Só para a gente saber aqui. Nem ele, nem o pai dele. Mas para que a graça de Deus seja revelada através desse milagre. E aí, olha que interessante. O que Jesus vai fazer? Vamos ver o versículo 5 para continuar o. Versículo 5 diz o quê? Quando estou no mundo, sou a luz do mundo. Quando, eu já falei, Jesus está no mundo, é a luz do mundo. Jesus está no mundo, eu vou ser categórico aqui na minha. Jesus, a Bíblia fala para nós que ele está à destra do Pai. Jesus está à destra do Pai. Quem está conosco aqui dentro de nós, dentro de nós? O Espírito Santo de Deus. Mateus 5,14. Irmã Maria, a irmã pode fazer essa ponte para mim? Lê Mateus 5,14. Meus irmãos, Jesus disse aqui para os seus discípulos: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Eu estou aqui para vocês, eu estou dizendo que eu sou o Messias. Eu sou o escolhido, aqueles que vocês têm lido na lei que viria. Eu estou aqui, eu vou livrar vocês dessa escuridão, eu vou abrir os seus olhos. E aí Jesus disse isso em Mateus 5,14. O que diz, irmão? Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Lê de novo, voz alta. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Quem é a luz do mundo, meus irmãos? Nós. Esse caso aqui estava falando dos discípulos. Isso.
Nós somos a luz do mundo. Jesus estava literalmente falando para os discípulos: eu estou aqui, eu sou a luz do mundo. Meus irmãos, nós somos a luz do mundo. Então o que vai acontecer? Jesus vai aplicar um milagre na sua vida. Para quê? Para você sair contando vitória? Para você sair dizendo que agora está tudo certo porque o milagre foi feito? Negativo. Jesus vai aplicar um milagre na sua vida, porque a glória de Deus vai se manifestar através do seu milagre. E é isso que eu tenho para nós aqui, é isso que eu trouxe como título. Muitas vezes, meus irmãos, nós passamos por problemas, passamos por dificuldades, nós passamos por necessidades, e nós não sabemos nem o porquê disso tudo. Não sabemos o porquê que estamos sofrendo, o porquê que está passando por isso, por aquilo. Deus vai fazer um milagre na sua vida, não para você contar a vitória, não para você dizer, eu fui lá na igreja e Deus fez um milagre, eu orei e Deus fez um milagre. Não, é porque Ele quer operar na sua vida, Ele quer transformar a vida de uma outra pessoa através do milagre na sua vida, meu irmão. Se você está passando por uma dificuldade, pode ter certeza, Deus vai usar essa dificuldade, vai usar esse problema, muitas vezes para o nome dele ser glorificado na vida de outra pessoa. Olha para você ver, muitas vezes a bênção nem é sua, você só vai passar pelo problema. Concorda comigo? Que culpa esse cego tinha? Que culpa? Ele ou o pai dele pecou? Não, Jesus falou para que a obra de Deus seja manifesta na vida dele. E assim também as nossas vidas. Muitas vezes nós passamos por problemas, passamos por dificuldades, porque Deus quer operar na sua vida, para que a glória dele seja manifesta para outras pessoas, para que as pessoas vejam em você a luz de Jesus. Quem é a luz de Jesus? Somos nós. Jesus está dentro do Pai, o Espírito Santo está dentro de nós. Nós somos a luz do mundo. E se precisar passar por dificuldade, por problema, por necessidade, para que a glória de Deus seja manifesta, nós iremos passar. Nós iremos passar, meus irmãos, porque Jesus vai operar um milagre na sua vida. Mas não é para você ficar contando vitória, mas sim que o outro possa ser alcançado, para que o outro possa ser transformado, para que o outro possa ver a luz de Jesus que habita em você. Você passando por dificuldade, dando glória a Deus, você passando por necessidade, sabendo que Deus é contigo, você passando por problemas, e mesmo assim sabendo e confiando que o Deus que você serve não vai te desamparar. E aí quando você vai ver, um milagre acontece na sua vida, e aí aquela pessoa vai olhar: mas você não estava passando por tudo aquilo, o que aconteceu? Eu não sei, eu sei que eu tinha problemas, e Deus resolveu, e Deus me ajudou. Jesus, Ele resolveu tudo, glória a Deus por isso. Que Deus que você serve, meu irmão? Como que faz para servir esse Deus? E é assim que Deus trabalha nas nossas vidas, para glorificar o nome dEle, para manifestar a glória dEle, para a glória redentora seja manifesta. Foi por isso que Jesus trabalhou com aquele cego. É porque o cego foi curado, tinha que ser curado, Jesus teve dó dele. Sim, isso é relativo, Jesus teve dó, Jesus foi passivo. Mas aquele milagre foi para que as pessoas olhassem e vissem: olha Jesus, eu falando, Donizete falando, Jesus aqui, com aquele cenário, Jesus dizendo: está vendo esse cego de nascença, pessoal, povo judeu, está vendo esse cego de nascença? Vocês são iguais, vocês são cegos de nascença também, e eu vou fazer um milagre na vida dele, não porque ele precisa enxergar. Isso é só um detalhe, isso é consequência do meu milagre que eu vou fazer, mas porque vocês precisam sair dessa cegueira espiritual. E também isso é nos nossos dias atuais. Pessoas estão cegas, pessoas estão sem enxergar Jesus. E é Jesus que vai vir aqui para fazer o milagre? Não, o milagre vai ser feito na sua vida. Quem aqui não era cego? Quem aqui não vivia na escuridão? Eu vivia na escuridão, Jesus me trouxe para a luz. Eu era trevas, hoje eu sou luz. Quantos de nós não vivíamos na escuridão? Quantos de nós não éramos cegos? E hoje nós podemos dizer que nós enxergamos, e a glória de Deus é manifesta através da sua vida para outros. Estão conseguindo me entender, meus irmãos? A importância daquele milagre
chegar, isso é consequência do que iria acontecer, mas é algo muito mais importante, algo muito mais delicado a ser tratado naquela situação. Pessoas precisavam entender naquele momento que Jesus era o Filho de Deus, e era isso que ele estava fazendo. Ele não estava ali para fazer milagre por acaso. Olha, eu vim na terra para fazer milagre porque eu sou bonzinho e eu tenho que fazer milagre a rodo. Quem tiver doenças, venha. Não! Jesus veio à terra para nos salvar, nos resgatar, nos redimir do inferno, para onde nós éramos condenados. Todos sabem disso, eu não preciso voltar à escola bíblica dominical aqui para dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nascemos numa condição pecaminosa, nossa natureza pecaminosa nos condiciona ao inferno, nós merecíamos o inferno, mas Jesus vem e nos liberta, e nos resgata, e nos tira dessa condição, nos transforma de criaturas em filhos de Deus. Glória a Deus. É isso que Jesus veio fazer. O milagre é consequência, e na sua vida é da mesma forma, meu irmão. Da mesma forma, eu não sei o que você está precisando, eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas pode ter certeza, será para manifestar a glória de Deus que Ele vai atuar na sua vida, no seu milagre. Quando você estiver preocupado, eu tenho um probleminha aqui, e eu preciso de uma bênção, Deus, que eu preciso contar essa vitória, essa bênção para todo mundo, pode ter certeza que vai demorar um pouco. Eu vou falar para você em pé sentado. Agora, quando você entender que a sua bênção, que a sua vitória, que a cura do seu milagre é para que o nome de Deus seja manifesto, que o nome de Jesus seja revelado através da sua vida e as pessoas encontrem Jesus através do seu milagre, você vai receber o milagre de Deus. Glória a Deus. Eu não estou profetizando aqui que você vai ter o seu milagre, não é isso. Eu estou dizendo que a Bíblia relatou para nós e traz para nós até hoje. Aquele era o cenário, e hoje é um outro cenário, mas com a mesma aplicação de Jesus nas nossas vidas. Meus irmãos, aí eu vou continuar o texto. Olha o versículo 6 e 7 que diz aqui para nós. Tendo dito isso, cuspiu no chão, fez um barro com a saliva, aplicou sobre os olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou e voltou enxergando. Tanto inusitado esse milagre, não foi? Essa cura. A pessoa hoje em dia, alguém fizer isso, meus irmãos, acho que seria até uma questão para divulgar nas redes sociais, no TikTok da vida. Olha como que ele cura, com barro, cuspe e manda se lavar lá num tanque qualquer. Olha que diferente esse modo que Jesus fez. Jesus não poderia falar: vem com veiamos, enxerga, vou fazer assim, não sei, qualquer coisa, e ele voltaria enxergando. Seria simples. Todos concordam comigo? O poder de Jesus, ele é ilimitado, mas Jesus estava o quê? Desmonetizando o sistema farisaico religioso que aprisionava o povo de não enxergar Jesus, cegava o povo para não enxergar Jesus, não enxergar o Salvador, não enxergar o Messias, o escolhido de Deus. O sistema farisaico fazia isso, e Jesus desmonetizando, desvalorizando aquele sistema que aprisionava aquele povo, que não conseguia enxergar o milagre na frente deles. Jesus desmonetizava. Sabe por quê? Olha que interessante. Eu não sei se alguns irmãos sabem disso, mas é de extrema importância. Sabe por que Jesus cuspiu no barro, fez uma massinha e passou no olho? Para os judeus, em um sábado, aquilo era a pior coisa que poderia ser feita. Muito obrigado. Seu milagre vai chegar. Meus irmãos, o sistema farisaico, não, principalmente em questão do sábado, a guarda do sábado, era muito religioso, era muito preso àquilo. E você misturar saliva ou água, não vamos falar saliva, foi a saliva, mas se você misturar água no barro e mexer no barro, você está trabalhando. Você está fazendo um tipo de trabalho
E aquilo no sábado era inaceitável. Inaceitável que alguém fizesse alguma coisa no sábado, seja ela qual for. Olha para você ver sobre o que eu estou falando. Versículo 14 do 9, tá? Versículo 14 diz assim, ó: era sábado, o dia que Jesus fez o barro e abriu os olhos. Contado o dia que foi, não é por acaso que está aqui não, tá, pessoal? Está no texto dito aqui que foi sábado, porque era proibido pelos fariseus que aquilo fosse feito. Então Jesus quebra o sistema religioso sobre o sábado, que ele tanto guardava, e dizia que quem não guardava o sábado era uma pessoa que não merecia a salvação, não merecia o perdão, não merecia ir para o céu, porque você não guarda o sábado. E Jesus faz aquele trabalho no sábado. Peraí. Jesus opera um trabalho no sábado. E mais, vai lá no tanque de Siloé. No sábado você não podia nem fazer, tinha uma quantidade para você andar. Se você passasse aquela quantidade, era pecado. Até aquele ponto tudo bem, se você passasse dali era pecado. Muitos judeus iam e voltavam só no outro dia. Quando iam, os professores costumavam dizer que tinham alguns judeus mais espertos. O que eles faziam? Para você ir até um certo ponto no sábado, era quebrar a lei. Então alguns judeus montavam alguns tipos de barracas, bares, vamos dizer assim para os dias atuais, bares. Então aquelas pessoas que vêm de dia até lá, eles iam só até a metade e festejavam, e faziam tudo que podiam ali, porque não foram até lá. Até lá era quebrar o sábado, até ali poderia fazer. O sistema religioso farisaico fazia isso. Então Jesus cuspiu, a saliva dele tinha um poder. O barro ali significa que o homem foi criado do barro, e ele pegou o barro e colou lá e restaurou. Irmãos, não era isso. Jesus estava desmonetizando o sistema farisaico. Desculpa, meus irmãos. Estou com uma boa na garganta. Está prejudicando. Meus irmãos, eu vou voltar a dizer o provérbio chinês dentro disso daqui. O homem aponta para o céu. O tolo está aqui, ó, está preocupado com a mão. Enquanto o sábio vai olhar para a lua, para onde ele está apontando. Jesus estava apontando para a salvação daquelas almas que precisavam ser salvas. Enquanto as pessoas que estavam ali estavam preocupadas sobre o sábado que ele estava quebrando, sobre o sistema religioso que ele não estava fazendo. O jeito de agir de Jesus era diferente. Ele não segue nossos modos de ser. A lei dizia isso. Os fariseus faziam uns contornos na lei, forçavam a lei para que as pessoas não conseguissem. Para quê? Para que eles pudessem ter autoridade sobre o povo. Tanto é que os fariseus, para eles, assim como nós vemos no mesmo texto, aquele homem cego de nascença não tinha o mínimo direito de ir para o céu, porque ele ou o pai dele havia pecado e era condenado ao inferno diretamente, por algum motivo, ou por ele ou pelo pai dele, por causa do pecado que eles estavam tendo. Então Jesus, ele nos liberta, ele nos tira desse sistema religioso. Jesus, ele transforma a nossa vida, ele abre a nossa mente como ele fez. Ele abre os olhos do cego, assim como ele abriu os nossos olhos, e você não é mais aprisionado por dizeres humanos, por fazeres humanos, mas você consegue entender que a sua salvação vem de Deus, que é uma graça misericordiosa, que tudo aquilo que te aprisiona não vem de Deus, tudo aquilo que te prende não vem de Deus. Se você está passando por problema, se você tem alguma dificuldade, seja saúde, financeira, mental, espiritual, pode ter certeza que Deus vai operar. Assim como Jó, meus irmãos, assim como Jó passou por tudo aquilo, e o que ele fez? Ele entendeu que aquilo era para que ele pudesse conhecer a Deus. O que ele diz no final?
final, antes eu conhecia de ouvir falar de um Deus. Hoje eu o conheço de andar com Ele. E assim é o seu milagre. Se você estiver passando, pode ter certeza que é literalmente para que Deus possa operar na sua vida. Se tudo estiver bom, se tudo estiver maravilha, glória a Deus por isso. Mas saiba que a hora que você passar por algum problema, Deus irá agir. Os irmãos me desculpem, tá? Santos não é de hoje, eu tinha parado, agora voltou. Versículo 8 a 11. Diz assim: então os vizinhos. Ô irmã Maria, a irmã pode ler para mim? Enquanto eu tomar água. Então os vizinhos e os que não se conheciam de vista, como o mendigo, perguntavam: não é este que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? E respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei e estou bem. Até 11? Do 8 ao 11. Meus irmãos, uns diziam, é ele, e outros, parece com ele, deve ser ele. Meus irmãos, aquele cego, ele era de nascença, né? O texto já fala isso para nós. Então ele estava ali sempre pedindo esmola. Ele nunca enxergou, então enquanto ele trabalha, ele pedia esmola. Quantas pessoas aqui, e eu vou colocar, já me deram esmola para alguém, né? Eu vou fazer essa comparação com nós. Quantas pessoas aqui já não deram esmola para alguém? Aquelas pessoas conheciam aquele homem porque davam esmola para ele. Aquele homem, quando ele passou a enxergar, meus irmãos, as pessoas, é ele, aparece, deve ser. Sabe por quê? Eu vou te falar o porquê, isso é importante também nesse texto. Os fariseus e os judeus e as pessoas da época, os fariseus aplicavam isso para as pessoas e as pessoas entendiam que aquilo era certo, por isso que Jesus veio para desmonetizar aquilo. As pessoas entendiam que aquele homem não merecia nada, aquele homem merecia o inferno, aquele homem era maldito. Então, dado uma esmola, me fazia melhor do que ele, demonstrava que eu sou melhor do que aquele homem. Então, eu chegar e dar uma esmola para ele, eu já fiz a minha parte com Deus, e eu sou melhor do que ele. Ó Deus, você viu? Eu dei uma esmola lá. As pessoas não conheciam aquele homem, as pessoas não sabiam nem quem ele era, nem se era ele mesmo. Enquanto estava cego lá, as pessoas davam esmola. Quando ele estava curado, é ele, não é, deve ser, parece com ele. Alguns diziam, parece com ele, é igual ele, não é ele. Ele disse, sim, sou eu, era aquele mendigo. Quantas vezes, também nas nossas vidas, nós achamos que somos melhores por algum motivo, por bens materiais, não sei. Jesus estava ali demonstrando que todos eram cegos, todos careciam enxergar, todos mereciam ver a luz, porque todos viviam na escuridão. Era isso que Jesus estava trabalhando no coração deles. Olha, tinha um cego ali, ó. Vocês davam esmola? Dava. É esse aqui. Ele nem sabia. Porque eles se achavam melhor do que aquele cego. Eles se achavam que tinham mais direito de ir para o céu do que aquele cego, porque eles não tinham nenhuma enfermidade. E Jesus cura aquele cego e mostra para eles, está vendo? Ele era cego, está enxergando, e vocês continuam cegos. Vocês continuam cegos e não conseguem enxergar a estrela, não conseguem enxergar a lua. Vocês continuam olhando para o dedo, enquanto o milagre está lá. Enquanto o que eu estou fazendo é direcionando vocês para a salvação, é direcionando vocês para o reino de Deus que veio a este mundo. E as pessoas não enxergavam isso.
Meus irmãos, já chegando para o final, vamos ver o versículo 12. 11 e 12. Ele respondeu: o homem que se chama Jesus fez barro, aplicou sobre os meus olhos e disse: vai até Siloé e lava-te. Eu fui e lavei e passei a enxergar. Eles então lhe perguntaram: onde ele está? E ele respondeu: não sei. Meus irmãos, se você fosse cego ou tivesse qualquer outra enfermidade, você cego porque é mais interessante porque você não está nem vendo quem foi. E aí acontece um milagre na sua vida, você volta a enxergar. Quem é a primeira pessoa que você gostaria de ver? Fala a verdade. Fala a verdade. Aquele que te curou, não é? Fala a verdade, no fundo do seu coração. Se você era cego, apareceu alguém lá e falou: eu desde nunca vi a luz do dia. Eu estou vendo a luz do dia. Cadê aquele que te curou? Não sei. Então, olha que interessante que eu vou trazer para os irmãos para nós finalizarmos aqui. Jesus veio para curar esse cego, curou ele, fez ali um milagre. Glória a Deus por isso, não estou desvalorizando o milagre. Mas a intenção era que o povo enxergasse que eles são cegos, igual esse. Mas eu fazendo um milagre na vida dele não quer dizer que ele está salvo não, tá? Eu fazendo um milagre na vida dele, assim como vocês também, vocês estão me vendo? Vocês já ouviram falar de mim, vocês viram eu fazendo um milagre, agora vocês estão me vendo, mas vocês não estão salvos não, tá? Assim como esse cego também, por ter recebido a cura, ele não está salvo também não, tá? Versículo 38, meus irmãos. Versículo 38. Versículo 35, depois eu vou para 38. No versículo 35, olha só. Jesus ficou sabendo que havia expulsado, ou seja, esse cego, expulsaram ele. Encontrando, perguntou-lhe: crês no Filho do Homem? Então, ele teve um milagre. Jesus operou na vida dele um milagre. Mas isso não queria dizer que ele estava salvo. Porque você ouvir falar de Jesus, você ver as obras de Jesus, mas você não crê em Jesus, meus irmãos, de nada vai adiantar. Você vai continuar sendo igual aqueles judeus que viram, ouviram, presenciaram o milagre, mas de nada mudou na vida deles. Continuaram cegos. Então você precisa crer. Crer no Filho de Deus. Crer que Jesus é o Filho de Deus. Não fique achando que se Deus operar um milagre na sua vida, você está salvo. Vim para a igreja porque eu tinha um problema e esse problema resolveu e agora eu sou salvo. Se você não crê, olha só o 38 que ele vai dizer. No 38 diz assim: disse o homem: eu creio, Senhor, e o adorou. Meus irmãos, a partir daquele momento, ali sim, aquele homem passou a enxergar, porque a cegueira carnal é só um detalhe, assim como um milagre na sua vida é só um detalhe. Você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus. Você precisa crer que Ele é quem opera o milagre, que Ele pode fazer o que Ele quiser na sua vida. Se você assim crê, se você realmente é temente a Deus e crê nisso, pode ter certeza, não há dificuldade, não há problema, não há nada que vai perdurar para sempre. Há um motivo para isso. A glória de Deus vai ser revelada, vai ser demonstrada para as outras pessoas através do problema que você está passando. Eu sei que, infelizmente, isso não deve alegrar muitas pessoas. Teologia da prosperidade, teologia da cura não vai alegrar porque não convém, mas é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nem sempre, quando você estiver passando por problemas, nem sempre quando você estiver com dificuldade, nem sempre quando você estiver enfermo, é porque você pecou. É consequência do pecado, meu irmão. Ora aí que, igual os amigos de Jó, pede perdão para Deus que tudo vai dar bem. Calma, Deus está trabalhando. Deus
vai fazer um milagre na sua vida, porque Ele quer usar a sua vida para afetar, para acessar a vida de outro que está ao seu redor. E meus irmãos, não há coisa melhor do que ser usado por Deus. Pode crer, meu irmão, que se você for usado por Deus, pode doer. Acho que o cego não gostava de ser cego desde nascença, mas a vida dele, pode ter certeza, que dali para frente, quando ele passou a enxergar Jesus, quando ele creu, pode ter certeza que nunca mais foi a mesma. E a sua também não vai ser. Você vai passar e o milagre vai chegar, porque Deus vai operar. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem que Deus queria que eu trouxesse para os irmãos. Eu vou convidar a equipe de louvor. Nós vamos cantar novamente, irmãos, assim, aquela música do Quão Maravilhoso o Seu Nome É. E eu vou pedir para os irmãos que reflitam sobre a música. Eu estava ali e eu falei, olha, tem conexão com o que eu vou dizer, né, essa música, essa letra. Porque quando Deus age na sua vida, não é para você se engrandecer. Quando Deus está trabalhando na sua vida, não é para você se engrandecer. Mas também quando Deus está trabalhando na sua vida, do modo que você está passando por problemas, dificuldade financeira, seja ela qual for, também não é para você se entristecer. Porque Ele vai agir, Ele vai operar, Ele precisa te usar da forma que Ele quer. Ele quer te usar da forma que Ele necessita, para que a outra pessoa ao seu redor, para que outras pessoas vejam a luz de Jesus que há em você. Eu espero que os irmãos estejam entendendo aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu tentei da melhor forma explanar para os irmãos, porque muitas vezes nós focamos tanto no milagre, no objeto do milagre, e nós esquecemos, mas por que estamos passando por isso? Mas por que nós precisamos desse milagre? É para o nosso bel prazer? É para nos gloriarmos? Não, meu irmão. Se Deus vai trabalhar na sua vida, é porque a glória dele precisa e deve ser manifesta. E se não for a sua, meu irmão, Ele vai usar outro. E eu vou falar para você, aí eu vou usar aquele velho termo, perdeu a bênção, porque muito Deus irá te abençoar. Bem-aventurado você será se você for usado por Deus. Vamos colocar em pé, meus irmãos, vamos louvar essa canção.